O último áudio atribuído ao incidente Montserrat tinha 17 segundos. Nos primeiros 5, Daniel Cole respirava normalmente. No sexto, alguma coisa tocou o cilindro preso às costas dele. No oitavo, Daniel disse: "Tem alguma coisa atrás de mim." Depois veio o som de metal raspando. A respiração dele acelerou e no 13º segundo, ele falou a frase que mudou o objetivo da operação. "Ele sabe o que isso faz." Daniel não estava dizendo que um animal tinha encontrado o cilindro por acaso. Estava dizendo que ele entendia para que aquilo servia. 4 segundos depois, o sinal terminou. Antes de abrir esse arquivo, existe uma correção importante. A NASA nunca parou de estudar o oceano. O que você vai assistir agora é um documentário ficcional construído a partir deste mito, do medo real que sentimos diante do mar profundo e de um desaparecimento histórico que nunca foi completamente explicado. Sempre que algo for histórico, isso será identificado. O restante pertence ao arquivo C. E o arquivo começa com o depoimento de uma pessoa que diz ter trabalhado durante 7 anos em um programa oceanográfico federal. "Meu nome não importa. Durante 7 anos, trabalhei como pesquisador em um programa oceanográfico ligado a diferentes agências federais, incluindo a NASA. Oficialmente, estudávamos organismos capazes de sobreviver aonde a pressão, o frio e a ausência da luz tornam qualquer operação humana extremamente difícil. Durante anos, encontramos sedimentos, bactérias, crustáceos e animais que pareciam impossíveis. Tudo podia ser explicado. Tudo ainda era ciência. Isso mudou por causa de uma plataforma de petróleo chamada Montserrat. Depois do que aconteceu ali, a ordem deixou de ser estudar. A ordem passou a ser não voltar." O oceano cobre a maior parte da superfície do planeta. Satélites conseguem revelar grandes estruturas do relevo submarino. Mas um mapa não mostra cada cavidade, cada galeria sob o leito ou cada organismo que se move entre elas. Nas grandes profundidades, luz natural desaparece, a pressão aumenta e observar diretamente custa tempo, tecnologia e risco. Esse vazio de observação ajuda a explicar por que as histórias sobre o abismo parecem plausíveis. E bem, nesse arquivo encontrado, a equipe pesquisava exatamente essas zonas. A rotina era lenta e repetitiva, até que a Montserrat comunicou danos em estruturas metálicas próximas da base. Não pareciam corrosão, não combinavam com o impacto de equipamento. O metal parecia ter sido segurado e torcido repetidas vezes. Uma empresa privada financiou a inspeção. O programa forneceu suporte científico. 3 mergulhadores desceram: Daniel Cole, Merrill Voss e Owen Mercer. Cada um levava câmera, comunicação e iluminação própria. A equipe na superfície acompanhava tudo por monitores. Nos primeiros minutos, nada aconteceu. Daniel encontrou uma barra de sustentação deformada. Mara registrou marcas circulares no aço. Elas eram numerosas e regulares, semelhantes a ventosas, mas grandes demais para qualquer espécie esperada naquela região. Owen mencionou uma lula gigante. A brincadeira terminou quando uma das câmeras captou movimento no fundo da imagem. Eu estava olhando diretamente para o monitor e quase não percebi. A forma era preta, depois azul, em seguida assumiu a cor da água ao redor. Ela não desapareceu, apenas ficou difícil demais para o cérebro separá-la do fundo. Quando avisamos Daniel, a criatura já estava atrás dele. Uma extensão passou sobre o ombro, a outra segurou a base do cilindro. Ela não atacou imediatamente. Primeiro, procurou a presilha. Depois, liberou o mecanismo e removeu exatamente o objeto que permitia que ele respirasse. Foi quando Daniel disse: "Ele sabe o que isso faz." Daniel tentou subir, mas uma segunda forma apareceu abaixo dele e impediu o movimento. Perto de Mara, outra criatura começou a emitir flashes. Azul, verde, branco. Os padrões eram rápidos e regulares. Mara direcionou a lanterna e ficou parada por poucos segundos. Foi o tempo necessário para outra forma se aproximar por trás e afastar o seu regulador. Aquilo era o que mais assustava. Cada criatura executava uma função diferente. Uma distraía, outra removia o equipamento, outra bloqueava a fuga. Não era uma reação desordenada. Aquilo era cooperação. Owen foi o único que conseguiu criar distância.
Ele ativou um sinalizador de emergência quando uma das formas se aproximou. A reação foi imediata. Todas recuaram para além da luz. Owen iniciou a subida sozinho e precisou de atendimento ao chegar à superfície. Daniel e Mara desapareceram do alcance das câmeras. Nenhum dos dois foi recuperado, e seus corpos não boiaram de volta à superfície. Sim, eu sei o que você está pensando. A primeira classificação é óbvia: cefalópodes, ou algo biologicamente próximo disso. Havia mudança de cor, estruturas semelhantes a tentáculos e um sistema visual complexo. O tamanho e força chamavam a atenção, mas a parte decisiva era o comportamento. A criatura não puxou o cilindro ao acaso. Um membro estabilizou Daniel, outro localizou a presilha e um terceiro liberou o mecanismo. O equipamento foi removido, não destruído. Isso ainda poderia ser aprendizagem animal. O problema seguinte era a plataforma. Se os danos tivessem sido causados de propósito, uma estrutura humana havia sido alterada para provocar uma inspeção. Os mergulhadores não teriam encontrado as criaturas por acidente. Teriam respondido a uma isca. E isso é uma hipótese, não uma conclusão científica. E foi depois dessa reunião que um pesquisador entregou ao depoente uma pasta marcada com o nome USS Cyclops. O Cyclops existiu. Em março de 1918, o navio desapareceu durante a viagem de volta do Brasil para os Estados Unidos. Havia 306 tripulantes e passageiros a bordo. Nenhum pedido de socorro conhecido foi recebido, e as buscas não localizaram sobreviventes ou destroços confirmados. O desaparecimento permanece entre os maiores mistérios da história naval norte-americana. Isso é um registro histórico. Não existe confirmação de que uma caixa com diários tenha sido recuperada, nem de que criaturas tenham atacado o navio. Mas o fato de que não houve nenhum tipo de comunicação, ou nenhuma tentativa de comunicação, foi o que fizeram as pessoas começarem a teorizar sobre esse caso. Segundo essa pasta que eu recebi, uma operação secreta teria localizado parte do navio anos antes de Montserrat. Um veículo remoto encontrou uma caixa metálica presa à estrutura. Dentro dela, havia páginas de um registro. Na primeira noite, a tripulação descreveu luzes abaixo da superfície. Não eram lanternas nem reflexos. Mudavam de cor em sequências. No dia seguinte, marinheiros ouviram pancadas vindos da parte inferior do casco. 3 pancadas, uma pausa e mais 3 pancadas. Esse padrão continuou durante horas. Na terceira noite, alguma coisa puxou equipamentos presos ao lado do navio. Quando uma das cordas voltou ao convés, havia marcas circulares nas fibras. A última entrada completa teria sido escrita às 2h13. E dizia: "Eles estão usando as coisas que caem do convés." A página seguinte mencionava ferramentas desaparecidas, um cabo e um gancho. Uma folha solta descrevia formas subindo pela lateral, botes cercados por sombras e luzes azuis sob a água. A última linha dizia: "Toda vez que um homem para de lutar, eles piscam." Após isso, Montserrat deixou de parecer um evento isolado. A equipe pesquisou o desaparecimento de mergulhadores, danos em veículos remotos e falhas incomuns em equipamentos submarinos. A maioria dos registros não mostrava nada. Alguns repetiam os mesmos sinais. Uma sombra quase invisível, sequências de luz, marcas circulares e cabos desconectados em vez de rompidos. As criaturas demonstravam interesse por objetos humanos, mas não fabricavam ferramentas próprias. Elas observavam, retiravam e testavam. Em alguns relatos, objetos reapareciam em locais onde outras pessoas provavelmente os encontrariam. A hipótese da isca ficou pior. Talvez determinados equipamentos não fossem devolvidos por acaso. Talvez fossem convites. Um pesquisador catalogou os flashes quadro a quadro. A mesma sequência aparecia somente depois que uma presa deixava de se mover. Chamar isso de celebração seria exagero, mas chamar de comunicação parecia inevitável. Nosso grupo queria voltar com veículos não tripulados, luzes mais fortes e meios de observar sem enviar outra pessoa. 2 semanas depois, a resposta chegou. Projeto suspenso. Acesso revogado. E o nosso material foi recolhido.
Pesquisadores redistribuídos ou dispensados. Pouco antes de perder meu acesso, vi um mapa que não deveria ter visto. Esperava encontrar pontos concentrados em grandes fossas. Em vez disso, os contatos formavam linhas. Aquilo eram rotas. Como se alguma coisa migrasse por corredores profundos que ainda não compreendemos. Algumas dessas linhas terminavam perto demais da costa. O programa não acabou porque deixamos de ter perguntas. Acabou porque alguém decidiu que procurar respostas criava novos encontros. Anos depois, um submersível privado chamado Asterion desapareceu durante uma expedição. O nome e os detalhes pertencem a este relato e não correspondem a um caso real. Uma pessoa que conhecia meu trabalho enviou uma fotografia de uma peça supostamente recuperada. Havia 5 marcas circulares no metal, profundas e equidistantes, quase idênticas do Monte Sera. Apaguei a imagem. Depois, apaguei a cópia. Até aquele momento, eu ainda conseguia acreditar que o programa tinha funcionado. Paramos de encontrar as criaturas porque paramos de procurá-las. A fotografia sugeria outra possibilidade. Elas não tinham parado de encontrar a gente. Owen me contou uma última coisa meses depois. Durante sua subida, enquanto fugia, ele olhou para baixo. As criaturas não seguiram. Ficaram paradas no limite da luz. Ele contou 6, talvez 7, todas voltadas para cima. Uma delas segurava o cilindro de Daniel. Não tentava abrir ou destruir, mantinha o objeto na horizontal, junto ao corpo. Da mesma maneira que havia observado Daniel carregando antes do mergulho. Pouco antes de desaparecerem na escuridão, uma criatura piscou em azul, verde e branco. As outras responderam, uma por uma. Durante muito tempo, achei que fosse comunicação entre elas. Hoje, suspeito que Owen era o destinatário. Talvez elas soubessem que ele estava olhando. Talvez aquela demonstração fosse para garantir que ele contaria o que viu. Aqui temos um perfil claro. Não estamos diante de um monstro sobrenatural, mas de um predador biológico capaz de observar, cooperar e aprender. Ele identifica equipamentos essenciais, usa padrões de luz e parece transformar a curiosidade humana em uma vantagem. O único comportamento de recuo observado ocorreu diante de uma luz intensa de emergência. Mas o único episódio não prova uma fraqueza. Vamos classificar esse arquivo como ameaça coordenada, inteligência desconhecida e existência não confirmada. Isso é simplesmente insano porque não temos magia ou poderes paranormais. Isso é simplesmente a possibilidade de que outra inteligência tenha evoluído aqui, no mesmo planeta, debaixo do nosso nariz, em um ambiente onde nós somos visitantes. Essa história não é um aviso para você deixar de entrar no oceano. Milhões de pessoas nadam, pescam, trabalham e pesquisam o mar todos os dias. Não existe evidências concretas dessas criaturas, mas existe um motivo para o mito continuar vivo. Nós gostamos de imaginar o oceano como território vazio, esperando que alguém o conquiste. Ele não é vazio. Apenas foi construído para formas de vida que não precisam de nós. No arquivo C, o horror não está em algo ter vindo de outro mundo. Está em algo ter evoluído aqui. Algo que conhece a escuridão, a pressão e as rotas profundas melhor do que qualquer ser humano. Talvez a pior parte não seja imaginar uma criatura escondida no fundo. Talvez seja imaginar que ela está fazendo perguntas sobre nós. Quanto tempo conseguimos ficar sem ar? Que objetos sempre carregamos? O que nos faz voltar a um lugar perigoso? E o que precisa ser deixado para que outro humano desça? Nós não somos os predadores no topo da cadeia alimentar do oceano profundo. Somos visitantes. E nessa história, alguma coisa lá embaixo já aprendeu a esperar pela nossa visita.